Oi gente, meu nome é Letícia Duarte e neste canal eu compartilho dicas de moda, de maquiagem, sobre viagens, mas hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou fazer um relato da minha experiência com a síndrome de Meniere, também chamada de doença de Meniere, e vou explicar o que é, como foi o meu diagnóstico, como é o meu dia a dia vivendo com essa síndrome, os cuidados que eu tenho. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque é uma doença considerada rara. Não tem muito relato no YouTube, assim, grande, de pessoas contando a história delas. Eu tô sempre procurando, sempre pesquisando, né, que é uma coisa que ajuda muito também no meu tratamento, saber outras coisas, né, que as pessoas têm feito para melhorar a condição delas. Então, faz muito tempo que eu queria trazer esse vídeo e, coincidentemente, ontem eu tive uma crise e eu já tinha planejado gravar esse vídeo há semanas que eu ia gravar esse vídeo hoje, então quase que esse vídeo não saiu. Eu fiz o possível pra me arrumar e ficar um pouco melhor pra poder gravar pra vocês. Então, espero que esse vídeo ajude quem tem a síndrome, quem suspeita que tem, quem tá aqui por curiosidade também, pra saber um pouco mais sobre mim e sobre essa doença também. E eu queria que fosse mais falado para as pessoas conseguirem se cuidar melhor, ter mais pesquisa sobre o assunto e talvez eu precisar me explicar menos nos meus dias, porque é uma coisa que praticamente todo dia eu tenho que falar sobre isso. Acontece alguma coisa, ou eu não posso comer alguma coisa, ou eu não posso fazer alguma coisa, e eu tenho que me explicar para as pessoas, o que acaba sendo um pouco chato também. E então vamos começar. Eu separei alguns tópicos aqui para eu não me perder. Então, primeiro eu quero falar sobre o que é a síndrome de Meniere. E, mais uma vez, assim, deixar claro que eu não sou da área da saúde, não estudei essa área. Eu vou falar o meu conhecimento e também a minha experiência, né? O que eu aprendi com os médicos, com as minhas pesquisas. A síndrome de Meniere, também chamada de doença de Meniere, eu não consigo entender porque falam as duas coisas, né? Doença ou síndrome. Mas basicamente é uma síndrome rara. Eu vou referir como síndrome de Meniere, que é o que eu geralmente falo. E é uma síndrome considerada rara, que foi descoberta por um carinha que chamava, o sobrenome dele era Meniere, mas agora eu me esqueci o nome dele. Ele era do Instituto de Surdos e Mudos de Paris e ele descobriu essa síndrome, acho que já faz uns 100 anos, mais ou menos. E é um distúrbio do ouvido interno. Eles ainda não sabem muito bem a causa, se é só genética, se é um acúmulo de líquido no ouvido interno. Tem pesquisas que falam que é uma doença autoimune, tem outras pesquisas que falam a relação com alergias, então é assim meio confuso de entender, não sabem a causa exata ainda. E desde que a doença foi descoberta, eu considero que teve poucas descobertas em relação ao síndrome, tratamento, então fica aquela coisa meio obscura. E desculpa se nesse vídeo eu vou ficar um pouco confusa, mas eu quero gravar assim sem cortes mesmo. E como eu disse, ontem eu tive uma crise, hoje eu ainda tive uma crise, tive que ficar deitada, então eu tô meio estranha, mas vamos lá. E então é isso, é basicamente um distúrbio no ouvido interno que afeta o equilíbrio, e os principais sintomas que caracterizam a síndrome são tontura, sensação de ouvido tapado, perda de equilíbrio e perda de audição. E como foi, né, que eu descobri que eu tinha síndrome de Meniere? Foi no final de 2021 que eu comecei a ficar pior, assim, mas durante a pandemia eu percebi que quando eu entrava em um carro, né, eu não tava saindo de casa na pandemia, nem de carro, mas eu percebia que quando eu entrava em um carro eu tava ficando muito enjoada, e era uma coisa que na minha vida eu nunca tinha ficado enjoada em carro. Eu fiquei achando estranho, mas eu achei que era por conta da pandemia, que eu tava desacostumada a andar, a sair de casa, eu tava achando que esse enjoo que eu sentia no carro era por conta disso. Era, se eu andasse na rua de carro, eu já sentia enjoado, que era muito estranho, que eu nem tava viajando de fato na rodovia por horas, mas eu já me sentia enjoado. Mas ok, deixa isso pra lá. Depois,
teve uma época no início de 2021 que eu comecei a sentir uma moleza, assim, anormal. Na época eu não conseguia perceber, assim, que era por causa que eu tava tonta, que eu não conseguia me mexer, me movimentar. Eu ficava com essa crise e eu ficava horas deitada sem conseguir me mexer, sem conseguir me falar, com muita dificuldade de movimentar. E o ouvido tapado sempre, no caso é o direito, meu ouvido direito tapado sempre. E ele não tirava essa sensação de ouvido tapado, eu passei a me acostumar com essa sensação de ouvido tapado, fiquei mais de um ano sentindo o ouvido tapado e não fiz nada a respeito. Quando eu ficava quieta, meus pais achavam que era ansiedade ou preguiça, moleza, algo do tipo, falta de vontade, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu tive uma viagem a trabalho, que eu fui pra Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e foi horrível. Antes mesmo da viagem, eu lembro que o que me marcou muito foi que eu tirei uma foto. Eu tava em Brasília. Antes de embarcar, eu fui numa cafeteria bonitinha e eu queria tirar uma foto fofa na cafeteria e o meu olho só ficava fechado. Parecia que eu era bêbada na foto. E eu achava aquilo muito estranho, assim, meu olho ficava bem mole e muito estranho. Mas ok, eu fui pra viagem. Era uma viagem de trabalho que foi muito puxada, eu me sentia muito uma moleza, assim, fora do normal. Eu lembro que as pessoas tinham happy hour e as pessoas dançavam, eu ficava tonta, eu me senti muito enjoada. A gente pegou uma van também pra ir pra um resort e eu ficava muito enjoada, eu não conseguia, assim. Eu fui no fundo da van, né, porque eu não sabia que eu tinha a síndrome, então prejudicou muito também. Eu ficava, assim, um pouco desanimada e tonta e quieta, mas eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, né, durante a viagem de trabalho. Só que eu tava com um incômodo, um mal-estar muito grande, mas eu achava que tava desacostumada por causa da pandemia. Na época tava começando a liberar um pouco mais da pandemia. Então eu pensava que era por isso que eu tava desacostumada de sair, mesmo nesse resort ainda tava tendo os cuidados, né, de máscara, da pandemia. Mas eu achava que era a minha primeira viagem, assim, e depois dessa fase da pandemia, então ficou na minha cabeça isso. Fiz de viagem e continuei, eu piorei muito e eu lembro que eu tava um dia deitada, eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, me sentindo muito enjoada. E eu não tava aguentando mais, assim, tava com o ouvido tapado e eu acho que nessa época eu também comecei a sentir zumbido no ouvido e uma pressão, assim, no ouvido. E aí eu falei para meus pais que eu queria consultar. E eu não lembro o que eu achei que era na época, mas eu acho que eu já sabia que era relacionado ao ouvido. Eu fui no pronto-socorro e eu consultei e eu fui diagnosticada com uma infecção de ouvido. Que ele falou que tava bem forte já, que não. Aí eu pensei, então esse tempo todo que eu tava passando mal, tava com uma infecção de ouvido não tratada. E era isso, né? Aí eu tratei a infecção de ouvido. Mas aí mesmo tomando um antibiótico, tratando a infecção do ouvido, eu ainda continuei com esses sintomas. E eu fazia pilates também, acho que era nessa época. Eu voltava do pilates e eu acabava vomitando. E aí eu achava que era uma labirintite, porque meus pais têm labirintite. E então era isso, eu vomitava depois do pilates e aí eu pensava que era uma labirintite. E aí eu fiz essa consulta com esse médico, tratei a infecção de ouvido, não funcionou. Eu fui numa consulta no particular, né? Eu pensei, talvez o médico, como ele não era especialista em ouvido, ele não tratou direito a minha infecção de ouvido. Fui, mas a infecção de ouvido já tinha acabado. Então a médica otorrino, ela me passou vários exames, eu fiz os exames. E eu lembro que na época eu já pesquisava sobre síndrome de Meniere, já desconfiava que eu tinha síndrome de Meniere, mas eu fui assim na consulta, eu fui lá e eu não queria falar pra médica, olha, eu acho que eu tenho síndrome de Meniere. Eu falei, vou deixar ela dar o diagnóstico que ela acha. E aí eu fiz os exames, tratei mais uma vez a infecção de ouvido, ela me passou outro antibiótico e não funcionou. Depois disso, eu teve algumas fases também que como eu não tinha muito equilíbrio, eu batia, por exemplo, no guarda-roupa aqui do meu quarto, eu cheguei a bater a cabeça numa fachada na rua, então eu percebia que quando eu andava no corredor aqui de casa, eu ia na diagonal. Mais uma vez fui tratada com uma infecção de ouvido e não deu em nada e eu continuei tendo os sintomas. Depois eu fui
em outro otorrino, marquei a consulta com o otorrino. Ah não, essa médica me pediu a Vecto, é Vectro que chama? Alguns exames de ouvido, acho que ela me pediu audiometria, alguns exames, e ela me pediu uma ressonância, porque eu relatava que às vezes eu achava que um objeto estava perto, que ele estava longe, mas na verdade estava perto, e acabava trombando nas coisas, essas situações. Então, eles começaram a desconfiar de um tumor no cérebro. Depois que ela me recomendou a ressonância, ela já me passou para um neurologista, acho que foi essa a ordem, me passou para um neurologista, e ainda bem, não deu nada na ressonância, mas o neurologista viu que eu tinha um pouquinho de sinusite, então ele começou a achar que esses sintomas que eu tava tendo era por causa de uma sinusite. Mas no exame deu assim bem leve, então eu achava realmente que não tinha nada a ver com a sinusite e eu comecei a tratar essa sinusite. Mais uma vez os sintomas pioraram e eu acho que nessa fase comecei a relacionar alguns alimentos quando eu comia a passar mal. Eu fui em outro otorrino, como não tinha outra coisa a ser feita, na verdade tinha feito todos os exames, eles sempre achavam também que eu poderia estar grávida, ou quando me via enjoava achava que eu estava grávida ou algo do tipo, mas claramente não era. Consultei com ele, eu acho que eu tratei mais um pouco, e ele me encaminhou para um médico especialista em síndrome de Meniere em Brasília. Quando eu fui para Brasília, eu fiz mais um monte de exame, não lembro mais o nome dos exames, mas eu fiz todos do ouvido. Eu lembro que não deu alteração na audiometria, então ficou aquela dúvida se era síndrome de Meniere mesmo, porque um dos critérios atualmente seria a perda de audição. Só que eu já vi vários artigos também que relatam pessoas que têm a perda de audição e não tem tontura, ou tem a tontura e não tem a perda de audição. Nessa consulta também ele avaliou meu pai já estava com perda de audição, mas meu pai não tem síndrome de Meniere, só tem labirintite. E não tinha outra saída, digamos assim, o meu diagnóstico foi baseado em exclusão, né, de outros diagnósticos, não tinha mais nenhuma enfermidade que poderia encaixar no meu quadro, porque eu também sentia plenitude no ouvido, a tontura, o zumbido, mas a perda de audição eu não tinha. O que é bom, né? Só que gera uma confusão, assim, que meu diagnóstico fica ainda mais raro. Agora eu vou falar um pouco sobre como são os meus episódios de crise. As minhas crises vêm quando eu como algum alimento que me desencadeia a crise, né? Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Por exemplo, o milho me faz muito mal, churrasco, da última vez que eu comi churrasco, eu passei muito mal, tive dor de barriga, vomitei, fiquei tonta, fiquei fraca. Antes o açúcar me deixava muito mal e eu até achava estranho, porque as pesquisas demonstram que o que prejudicaria mais era o sal, mas eu comia sal e ficava bem, e o doce não. Hoje em dia eu percebo que é o contrário, o doce eu até consigo comer mais, mas o sal tá me fazendo muito mal. Já passei várias vezes mal por causa de alguma comida que eu comi que era salgada, né, quando eu ainda não sabia que tinha relação. Churrasco é o pior que tá sendo pra mim agora, então tive que parar de comer churrasco ou qualquer comida que é feita na fumaça. Eu vi uma tabela do médico americano que ele fez, né, sobre a síndrome de Meniere, de alimentos que você pode comer um pouco, alimentos que não pode comer nada, que você vai ficar mal, alimentos que você pode comer. E tava lá que qualquer alimento defumado ou feito na churrasqueira prejudique, realmente é o meu caso. O que mais? Eu evito refrigerante, evito glutamato, tento evitar glúten, tento evitar lactose, e eu vou descobrindo aos poucos, assim, pela experiência, né? Hoje em dia eu já tenho bem mais alimentos, vou até colocar aqui na tela os alimentos que eu não consigo me lembrar agora que me fazem mal. Café, eu confesso que eu ainda não consegui tirar, mas eu bebo café sem açúcar. E que mais? Uma vez eu passei mal porque eu comi petit gâteau. Eu quase caí na rua, porque eu tive uma tontura muito forte, mas ainda bem que eu já tava
na porta da minha casa, então eu entrei. Eu tive uma crise muito forte que durou uma semana, mais ou menos, quando eu comi salgadinho, Doritos, Cheetos, essas coisas que são de milho. Então eu passei muito mal, tinha tomado refrigerante, eu acho também. Eu tive, assim, uma overdose, mesmo sabendo que eu poderia passar mal, mas é porque eu tava com vontade, eu confesso. E então nas crises eu não consigo me mexer, geralmente eu não caio, não trombo nas coisas porque eu já sinto o meu corpo mole, então quando eu sinto o meu corpo mole, eu já tento verificar assim o que provocou a crise, o que eu posso ter comido que desencadeou ou o que eu fiz que desencadeou para ter esse conhecimento de evitar da próxima vez. E eu fico deitada, geralmente eu fico deitada por horas, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar, sem conseguir gritar para pedir ajuda, sem conseguir pegar o celular, assim, eu fico totalmente grog. E aí é esperar, não tem nada a ser feito durante a crise que melhore, não tem nenhuma medicação própria para quando você tá em crise. Mas como eu sei que eu conheço bem meu corpo agora quando eu tô entrando em crise, eu já fico em repouso e espero passar e evito fazer algum movimento brusco com a cabeça, já cuido bem mais da alimentação, tento beber muita água e basicamente é isso. A medicação eu tomo Labirin e Meclin, que é um remédio para enjoo. Fico deitada esperando a crise passar, já tive crises que quando eu tava no início eu não sabia o que era, eu já passei assim uma semana sem conseguir me mexer direito, me sentindo zonza ou sem conseguir fazer nada, o que é péssimo, porque desencadeia ansiedade em mim também, saber que eu tinha coisa pra fazer e eu não consegui fazer ou fiz menos do que eu poderia fazer, isso no início, né? Porque eu tava com crise ou algum compromisso que eu tinha que perder, isso já tá bem estabilizado. Eu percebi que parar de fazer o Pilates me ajudou muito, né? Porque eu ainda tava tentando adaptar o exercício para eu conseguir fazer, mas realmente não deu certo. Esse ano eu tentei reabilitação vestibular também, mas não me fez bem. Ela fez a manobra dos cristais, mas não teve efeito, porque meu caso não é esse. Esqueci o nome da síndrome dessa que resolve com a manobra, mas em mim não teve efeito. E após as sessões eu tava me sentindo muito mal, ela até me colocou no colar cervical e ela me passou alguns exercícios para fazer em casa, mas fazendo assim, a primeira parte dos exercícios eu já tava ficando muito tonta e tava me impedindo de seguir minha vida normalmente, então eu desisti de fazer porque eu vi que as chances de melhorar assim com a reabilitação estavam muito poucas e eu ia passar muito mal por muito tempo até conseguir alguma melhora, então não me faria bem. Esse estresse também diminuiu muito na minha vida, porque eu trabalhava numa empresa que era muito estressante e depois que eu saí eu melhorei. Então eu evito as comidas que me fazem mal, evito dançar, pular corda, fazer exercício como pilates. Se eu tô num carro viajando na rodovia, eu peço pro motorista reduzir um pouco a velocidade, se for possível. E se não for possível, eu fico deitada de olhos fechados pra eu não sentir a tontura depois. E que mais? Eu tampo meu ouvido todos os dias com algodão para tomar banho. Eu evito fone de ouvido, como eu disse, eu não tenho perda de audição, mas eu fico sempre na dúvida se a algum ponto eu terei a perda de audição, porque eu sei que tem casos de pessoas até mais novas do que eu, quando descobriram. Eu comecei os sintomas quando eu tinha uns 22 anos, e geralmente essa síndrome dá em pessoas com mais de 40, 50 anos, então é bem nova. Então eu tenho cuidados com a minha audição. Eu percebo que quando eu coloco brinco, por exemplo, e fico muito tempo, meu ouvido começa a doer. Eu percebo que se eu fico com fone de ouvido por muito tempo também, eu sinto desconforto. A medicação fez eu parar de ter a sensação de ouvido tapado e o zumbido, mas eu ainda sinto muita tontura.
Avião eu não tive problema, eu só tive uma vez que me deu muita vontade de vomitar e tontura assim que o piloto anunciou que tinha chegado a 10 mil pés, mas depois disso eu fiz outras viagens também. Voo longo eu não passei mal, e de ônibus eu também não passo mal, é só de carro mesmo, se a velocidade estiver bem devagar eu não passo mal. Eu tô agora apreensiva porque eu vou fazer uma viagem e eu vou pegar um barco, um catamarã, por uns 50 minutos. E dizem que o mar lá é muito agitado, então eu fico com essa dúvida. E eu gostaria muito de realizar o sonho de fazer um cruzeiro ainda. E eu fico muito apreensiva se algum dia eu vou conseguir fazer, se eu passo mal, se não sei como é. Não tem cura, não sei se eu mencionei antes, então são só os cuidados, eu pesquiso bastante artigos, relatos de pessoas. Eu parei, por exemplo, de dormir do meu lado direito, tava sentindo o meu ouvido mais tapado quando eu acordava, mais 11, depois que eu passei a dormir do lado esquerdo, eu melhorei bastante. Mergulho também é outra coisa que eu não posso fazer, teoricamente, porque a pressão do ouvido também é alterada quando você tá numa profundidade maior, então não é recomendado fazer mergulho, porque você pode até perder a consciência. A parte ruim é as pessoas às vezes não acreditam em você, ou você tem que se explicar muito pra dizer que não pode comer alguma coisa, ou as pessoas insistem, eu não bebo, não mencionei isso, eu não bebi antes, mas também eu não posso beber. Então, às vezes a pessoa insiste em você beber, ou pergunta por que você bebe, ou às vezes você se sente mal de ter que ficar se justificando toda hora. Por exemplo, a pessoa te chama pra, sei lá, fazer uma rodinha de dança, ficar girando pra lá e pra cá, e você falar, não posso. E parecer que você não quer tá naquele momento com a pessoa, ou você não quer experimentar a comida que a pessoa fez, e não é bem isso, é que você tem uma condição que não te permite fazer isso. A minha mãe já entende bem mais, meu pai ainda fica um pouco confuso com isso, acho que é em negação de que eu tenho isso. Minha família, minha avó já sabe muito, ela tem 91 anos, ela sempre me pergunta como tá meu ouvido, e ela entende, assim, a relação dos alimentos. Minhas tias também já entendem muito. Eu sofria, não é sofria, né, mas eu me incomodava muito no trabalho, as pessoas não entendiam muito bem quando eu falava, eu não posso comer isso, não posso fazer tal coisa, parecia que, sei lá, que eu tava de dieta, eu era muito mais magra do que eu tô agora. Alguns anos atrás, então as pessoas achavam até que eu tinha anorexia, anemia, por estar enjoada, por recusar algumas comidas, então era bem chato, eu odiava. Mas agora eu tô bem melhor, eu acho que agora dizem também que com o passar dos anos os episódios de crises vão diminuindo. E agora eu sei basicamente tudo que me faz mal, então é só evitar. Lógico que às vezes você tem dificuldade em se controlar. Eu gosto muito de doce, então tô até pensando que foi isso que desencadeou essa crise de agora. Comi muito chocolate nos últimos dias, e casquinha de sorvete é outra coisa que me faz muito mal quando eu como, e eu comi. Então acho que foi isso que me fez passar mal dessa vez. E eu fui num salão de beleza também, esqueci de pedir pra ter cuidado com o meu ouvido, e ela lavou meu cabelo na água fria e entrou água no meu ouvido também, que é outra coisa que pode ter piorado. Hoje em dia eu vivo normalmente, melhor do que alguns anos atrás, né, quando eu ainda não sabia mesmo o que era. Eu sei que tem casos bem mais graves do que o meu, que as pessoas ficam até em cadeira de rodas, assim, é bem tenso, porque a pessoa perde totalmente o equilíbrio e, consequentemente, não consegue andar, não consegue trabalhar. E, infelizmente, ainda no INSS as pessoas não conseguem se aposentar quando tem essa síndrome tão grave desse jeito, nessa condição, né, que é mais forte do que as minhas crises, o que eu acho muito injusto, porque realmente é totalmente incapacitante quando a pessoa tem um nível que a pessoa não consegue nem andar, né, nem trabalhar, e tem muitas crises. Eu já vi vídeo aqui no YouTube também de relato de pessoas que usam cadeira de roda, tem um cão de apoio, então são situações bem mais graves do que a minha situação.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Eu quero trazer mais vídeos assim, contando a minha evolução também, né? Se eu tiver alguma atualização no meu quadro, digamos, para eu também ter esse histórico, né? De saber como eu tô evoluindo. Hoje em dia eu tô vivendo normalmente. Eu tenho muito menos crises do que eu tinha ano passado, ano retrasado. E principalmente por entender, né, o que eu posso e o que eu não posso. E pesquisar muito artigos e estudos que tem novas pesquisas, né, sobre alimentos, sempre descubro alguma coisa nova. Por exemplo, esse lado de dormir que eu mudei, né, foi aqui no vídeo no YouTube, que nos comentários eu vi um relato, e que me ajudou muito no enjoo pela manhã. Então, espero que vocês tenham gostado desse relato. Me contem nos comentários se você tem, por acaso, o diagnóstico, se você tem os sintomas, mas ainda não tem o diagnóstico, se você conhece alguém que tem essa síndrome, ou se você estava aqui por curiosidade, me conta se você já tinha escutado falar sobre a síndrome. Espero que esse vídeo tenha ficado bom, porque como eu disse, eu estou me recuperando de uma crise, e hoje é feriado, então por isso que eu tô aqui bem light, tentando me recuperar. E é isso, compartilhem o vídeo, comentem, curtem para esse vídeo chegar a mais pessoas e espalhar mais uma maior consciência sobre essa síndrome e que tomara que tenhamos mais estudos. Eu esqueci de mencionar, mas já tem algumas pessoas que fazem cirurgia, não é o meu caso ainda. Às vezes dá vontade quando você tá em crise de fazer uma cirurgia para acabar com isso tudo, mas geralmente é no cérebro ou remove o labirinto. Eu vi que nos Estados Unidos tem algumas injeções também que tem ajudado muito, mas parece que ainda não chegou no Brasil. Então me comente também se você tem alguma dica, se você tem essa síndrome, o que você faz para melhorar. E se você caiu aqui de paraquedas, confira também os outros vídeos do meu canal, falo muito sobre viagens, moda, beleza. Então é isso, tchau, tchau!